Olá, colegas e professores! Para nossa atividade prática da unidade 3, eu resolvi trazer um jogo de ligar as figuras aos nomes correspondentes. Para essa atividade de hoje, você precisa saber sobre alguns conceitos. São eles mitose, meiose e também a fase de fecundação, incluindo a intérfase com o núcleo interfásico. Para esse jogo, eu escolhi somente a mitose. No final eu vou dar mais ou menos uma explicação para vocês de como funciona a meiose também. A intérfase é composta por 3 fases. E a gente também vai estudar um pouco mais a fundo, como eu disse anteriormente, o núcleo interfásico. Mas para nós entendermos esse processo, nós precisamos conhecer quais são essas 3 fases. São elas G1, S e G2. Na fase G1, é onde está acontecendo o primeiro processo, nada mais é do que a síntese proteica e síntese de RNA. Durante esse processo todo, ela vai ficar de uma forma mais ativa, então ela é um pouquinho mais rápida. Já na fase S, é a fase mais longa da intérfase, porque é nela que ocorre a duplicação do DNA, porque é onde vão começar a ser formadas as cromatinas e os cromossomos que vão dar também origem lá na divisão celular. Já na fase G2, volta a acontecer o processo de síntese proteica e síntese de RNA. Logo depois desse processo, assim como a gente também pode ver no nosso jogo indicado pelas setas, vai começar o processo de divisão celular. Na parte de divisão celular, nós vamos entrar aqui primeiramente no núcleo interfásico. O núcleo interfásico é uma das primeiras partes onde vai começar a acontecer a divisão celular. Porque é nela em que o material genético, o DNA, ele encontra-se descondensado, ele ainda não está na forma de cromossomos, ele ainda possui carioteca e os fusos mitóticos ainda não começaram a se desenvolver. Já na segunda fase, nós vamos para a parte da prófase. A prófase, ela é onde acontece o desenvolvimento do fuso mitótico, ele começa a aparecer. E aí a carioteca começa a desaparecer e os cromossomos começam a se condensar. Os cromossomos, eles vão diretamente para a placa equatorial. O fuso mitótico, ele já foi desenvolvido e é muito fácil de ser percebido porque os cromossomos, como eu disse anteriormente, eles ficam bem no centro da célula. Depois da metáfase, nós vamos entrar no processo de anáfase. Ana significa movimento. Então, anáfase é o movimento das cromátides para polos opostos. A última fase do ciclo celular é composta pela telófase. A telófase é uma das fases mais importantes, porque é nela que vai se diferenciar a mitose da meiose. Esse processo que eu estou falando para vocês sobre, eu estou também focando na parte da mitose. Ou seja, quando chega nessa parte da telófase, a mitose ela é a divisão celular de onde uma célula mãe diploide produz mais 2 células filhas diploide, assim como eu estou mostrando para vocês aqui. Resumindo, uma célula mãe diploide, ou seja, 2N, formam 2 células filhas, também com a mesma carga genética, ou seja, também diploides. É nesta fase em que a carioteca ela volta a reaparecer e o material genético volta a se descondensar, ou seja, ela vai tomar a forma daquela que ela começou o ciclo celular. Já na meiose, que eu também representei aqui no nosso jogo, a célula diploide ela vai originar 4 células filhas. Porém, essas vão ter metade da carga genética da mãe, ou seja, elas serão haploides, cada uma com 23 cromossomos. Enquanto na mitose, as células filhas formadas terão 46 cromossomos cada. Como último elemento constituinte do nosso jogo, e que também foi um conteúdo abordado durante a unidade 3, nós temos aqui a fecundação. Dessa figura está sendo representado o óvulo, enquanto nessa está sendo representado o espermatozoide. Ambas as células aqui possuem um nucleolo, ou seja, que é o seu núcleo. O núcleo é o elemento mais importante para acontecer todo esse processo de divisão celular em que a gente falou. A fecundação, então, vai ser o encontro do espermatozoide com o óvulo. Eles são células gaméticas, ou seja, estão envolvidas no processo de gametogênese, e eles também serão aqueles responsáveis
para poder fazer a fecundação e a formação de um zigoto, porque depois é isso que vai dar origem a um novo ser humano, dando as características tanto masculinas quanto femininas, dependendo de seu cariótipo. O nosso jogo didático nada mais é do que uma atividade de ligar as figuras aos seus respectivos nomes. Para isso, vocês podem observar que ao primeiro momento eles estão todos embaralhados, mas esse jogo é muito fácil. Basta você tirar e ir ligando de acordo com o nome da figura.